Oi, eu sou o Felipe e antes da história, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho alguns livros publicados de forma independente. E se você curte histórias de terror, o link para elas vai estar aqui embaixo. No meio do caminho é a história sobre o amor entre um casal de usuários de drogas. Assim Disse o Universo é um conto sobre determinismo. Satanás em Ré menor é sobre o pior lado humano na hora do desespero. Fios de Horror são mais de 10 histórias perturbadoras e, claro, 3 Pesadelos, que foi meu último livro lançado. Confere lá, e se você já leu, não se esquece de deixar a sua opinião. Agora sim, desliga as luzes, coloca os fones de ouvido e vamos pra história. Nunca deixe uma pessoa com síndrome de Savant entrar em coma. Meu primo caiu da nossa bicicleta e bateu a cabeça no corrimão. Sempre gostamos de viajar pela nossa linda cidade. Serviu a um propósito. Meu primo nasceu com um dom maravilhoso. Uma memória sem fim. Ele costumava se lembrar de cada dimensão, centímetro, canto e detalhe da nossa viagem. Quando chegávamos em casa, ele retratava sua exploração mental da rua em um modelo de argila ou em uma enorme tela. Ele teve sorte, já que essa era sua carreira. Pessoas ricas pagariam quantias elevadas por suas extraordinárias obras de arte. Ele entrou em coma. Os médicos não sabiam dizer se seria permanente ou não. Nossa família ainda tinha esperança e desejávamos que essa grande mente pudesse superar essa catástrofe. Muitos que acordam do coma não se lembram da longa e passiva jornada. Aqueles que o fazem podem descrever sonhos, mas geralmente as memórias são vagas e confusas. O caso dele era totalmente diferente. Ele se lembrava de tudo. Ele se trancou em seu quarto quando chegou em casa e começou a pintar inquieto. Ele fazia pausas para trazer comida e fazer suas necessidades. Ele não falou conosco. Nós nunca o interrompemos. Ele era extremamente dedicado ao seu trabalho e achamos que era uma forma positiva de distração. Não conseguimos ver suas pinturas. Ele estava isolado e trancava seu quarto meticulosamente. Meu primo teve um derrame e morreu. Quando eu estava limpando o quarto dele, descobri o conteúdo das pinturas. Nunca estive tão preocupado em toda a minha vida. Eu vou descrever alguns deles. Algo que parecia um quarto escuro, como o breu. A única coisa que consegui distinguir foi um piso de cerâmica, um homem alto e magro, de terno, segurando as mãos de uma garotinha. A pintura mostrava apenas as costas e os 2 personagens estão parados na estrada. Ao longe, você pode ver uma grande casa sem janelas. Está decorado com crianças. A lua, à noite, como se tivesse sido tirada com uma câmera antiga. A textura do terreno parecia completamente diferente das fotos reais do satélite. No canto inferior esquerdo, você pode ver uma figura borrada. Um grupo de pessoas em um tribunal. Eles parecem rir de alegria enquanto atiram em grandes sacos brancos caídos no chão usando pistolas de prego. Um buraco perfurado no fundo de uma calota polar. No final do buraco pode-se ver uma pilha de cascos decepados. A pintura é intitulada A Casa de Adão. Um homem mascarado espalhando uma substância suspeita pelas superfícies dentro de um metrô. Essa foi chamada de estratégia publicitária. Uma jovem nua lambe uma medula espinhal fresca. Essa pintura não tem título. E uma representação inacabada de mim mesmo, olhando essas pinturas. A parte da tela atrás de mim está em branco. Essa recebeu o nome de Fim. As regras. Sei que meus pais me amam e tenho sorte de eles cuidarem tão bem de mim. Não quero ser ingrato. Acontece que outros pais parecem mais relaxados e tenho o sentimento de que os meus são rígidos demais. Eu sei por quê. É porque eu sou filha única. Bem, mais ou menos. A minha irmã mais velha fugiu há muito tempo. Não me lembro muito bem dela, mas meus pais dizem que ela era rebelde. Não como eu. Eu sou a boa menina deles. É muita pressão. Existem muitas regras. As comuns, como limpar os pratos e ir para a cama às 8, não são tão ruins, mas algumas são mais estranhas, como não andar pela casa à noite e nunca entrar no porão. Sou uma adolescente, mas ainda me tratam como uma criança.
Eles não percebem que eu estou envelhecendo, percebendo mais as coisas. Eles não sabem que descobri onde escondem a chave. Então, essa noite, eu vou quebrar as regras. Meu coração bate forte enquanto desço as escadas na ponta dos pés e abro a porta do porão. Não sei o que mais me assusta: ver que minha irmã nunca fugiu, ou ouvir meu pai atrás de mim dizer: "Eu estou muito decepcionado com você." A expectativa de vida humana é de apenas um dia. É importante que você leia esta mensagem. Tentei te enviar esta mensagem diversas vezes. Recentemente, provei uma teoria que tenho em mente há muito tempo. Permita-me explicar. Cada noite, todo mundo dorme. É um ciclo natural. Você acorda revigorado todas as manhãs. A pesquisa provou que o sono é muito importante para a função cognitiva normal. Todo mundo vai te dizer que a privação de sono é possível. E há até um punhado de lendas urbanas sobre isso, como o experimento russo do sono. Cada noite, você sonha enquanto dorme. A pesquisa mostrou que os sonhos ocorrem devido a um estágio REM do sono, em que o cérebro é mais ativo e processa memórias. Pouco se sabe sobre o processo, mas especula-se que na parte subconsciente do cérebro, essas memórias se misturam com outras memórias e pensamentos e um sonho é produzido. Bem, essa não é a verdadeira razão pela qual dormimos. Na verdade, você só dormiu uma vez na vida. Sim, todas aquelas outras vezes em que você dormiu, você não estava dormindo. Antes que você fique confuso, eu vou explicar desde o início. A expectativa de vida humana é de um dia. Parece ridículo, não é? Você pode estar pensando: eu vivi por anos, você é louco? Eu vou chegar lá. Então, quando dormimos pela primeira vez, é quase o fim da nossa vida de um dia. Sonhamos então com mais um dia de vida, e então dormimos nesse sonho. E a nossa mente nos faz entrar em mais um dia de vida, enviando-nos cada vez mais fundo nos sonhos. E como o tempo passa mais rápido do que o tempo real nos sonhos, as pessoas vivem uma vida inteira dormindo devido aos sonhos. Mas na realidade, viveram apenas um dia. Você sabe como as pessoas que passaram por experiências de quase morte dizem que viram toda a sua vida em uma série de imagens diante de seus olhos? Quando as pessoas finalmente morrem, na verdade, vemos flashes de toda a nossa vida. Acontece que essas pessoas estão acordando de todas aquelas camadas de sonhos que tiveram e finalmente morrendo acordadas. Você pode estar se perguntando como eu sei disso. Na verdade, eu sou sua mente subconsciente. Eu manifestei essa mensagem em suas camadas de sonhos. Você deve acordar. Por favor, acorde e preserve a raça humana antes de morrer. Minha irmã costumava me pedir para brincar com ela todas as noites, e eu sempre recusava. Quando eu tinha 7 anos, comecei a ter exatamente a mesma interação com minha irmã mais nova todas as noites, até que minha família se mudou para uma nova casa, 2 anos depois. Sempre começava e terminava exatamente da mesma maneira, e rapidamente se tornou uma rotina para mim. Olhando para trás, eu deveria ter feito algo a respeito antes, mas não tive coragem de reclamar com meus pais sobre isso. Sempre acontecia quando eu estava sozinho em meu quarto, até tarde da noite, mas ainda não era hora de dormir. Normalmente eu estaria brincando com meus brinquedos ou lendo um livro sozinho. Em algum momento, eu ouvia minha irmã, Abigail, do outro lado da minha porta. Ela era 3 anos mais nova que eu e, normalmente, seria mandada para a cama 1 ou 2 horas antes de mim, o que significa que ela estaria em apuros se meus pais a pegassem na minha porta tão tarde. "Jonathan, eu tô tão entediada. Eu posso entrar para brincar com seus brinquedos e você?" Ela perguntaria. "Não, Abigail." Eu responderia. "Você tem que voltar a dormir." "Por favor, Jonathan. Tudo que eu quero é brincar com meu irmão. Deixa eu entrar, vai. Talvez você pode ler meu livro favorito para mim?" "A hora de brincar acabou, Abigail. Por favor, volta a dormir." Eu diria de novo, esperando que, eventualmente, ela finalmente ouvisse a razão.
Suas demandas sempre persistiriam. Jonathan, deixa eu entrar. Vamos brincar. Ela insistiria. Tudo bem, mas o único jogo que eu quero jogar é esconde-esconde. Então fica aí, conta até 10 e então você pode entrar para me procurar. A essa altura, eu estaria na minha janela, esperando ouvi-la sussurrar. Eu abriria a janela. Eu subiria por ela, com sorte por estar morando em uma casa térrea, e me agachava em nosso quintal. Eu estendia a mão e fechava a janela atrás de mim. E então, me abaixava contra a parede do jeito mais silencioso que podia. Eu ouvia enquanto minha porta se abria. Sempre tive curiosidade sobre o que estava acontecendo no meu quarto naquele momento, mas nunca ousei dar uma espiada. Eu esperaria pacientemente até ouvi-la começar a chorar, e então, eventualmente, minha porta se fecharia novamente e eu estaria livre para abrir a janela e voltar para casa. Eu só contei essa história algumas vezes antes, e as pessoas sempre me dizem que eu era um péssimo irmão por não querer ser bonzinho com a minha irmã mais nova. Porém, é um detalhe que eu sempre deixei de fora dessa história quando contava às pessoas. A minha irmã morreu quando eu tinha 6 anos. A senhora Carrington disse. Simon disse pare, então paramos. A senhora Carrington perdeu o sorriso, assim como todos os outros professores que nos ensinavam. Eu queria saber quando ela iria explodir também. Contei em meu caderno quantas vezes sua voz falhou. Suas mãos se fecharam em punhos quando Rowan perguntou se ela escovava o cabelo. Depois de dias e semanas de espera, nossa professora perdeu a cabeça em uma terça-feira aleatória, quando estava chovendo. Ela estava escrevendo um poema quando Summer Carlyle se levantou. Summer me intimidou durante semanas porque não ganhei produtos para pele no Natal. Eu perguntei, mas a mamãe riu de mim. Produtos para pele, Ruby? Você tem 9 anos. Senhora Carrington, Summer zombou. Quantos anos você tem mesmo? O lábio da nossa professora tremeu. Eu tenho 31, Summer. Nossa, credo. Summer fez uma careta. Não é 30 e todos, velha. A senhora Carrington parou de escrever quando a turma caiu na gargalhada. Tá, por que não brincamos de Simon diz? Ela deu um passo à frente, seus olhos escuros absorvendo todos nós. Naquele momento, senti o ar ao meu redor parado. Sua voz bateu em mim como uma onda de água. Simon disse para parar. Nós paramos. Eu parei. Eu podia sentir a respiração em meus pulmões. Eu ainda estava respirando, ainda vivo, ainda consciente e olhando para minha professora. Mas havia parado. Eu pensei que era uma piada, mas a senhora Carrington não disse Simon mandou ir. Ela não terminou o jogo. Parei por horas, depois dias, depois semanas. As estações começaram a mudar no canto do olho, mas eu sempre estive lá, sempre colado ao meu assento. A chuva atingia as janelas, o sol queimava minha nuca. Eu estava ciente do meu cabelo crescendo, longo, depois curto e depois preso em um rabo de cavalo, como se um eu invisível continuasse, enquanto eu parava. Fiquei mais alto, senti meu corpo torcer e se contorcer, minha pele coçando. Senti emoções novas que não entendi. Senti raiva e frustração, dor e tristeza. Mas então veio o amor. O amor parecia como água quente caindo sobre mim. O desgosto parecia sufocante. Às vezes eu dissociava. Eu podia ver as outras crianças. Summer não parecia mais uma criança de 9 anos. Jack parecia meu irmão mais velho. Não consigo lembrar de quando parei de gritar. Parei de martelar a barreira dentro da minha mente, implorando para morrer, para me libertar daquele jogo. A voz da senhora Carrington finalmente nos atingiu. Simon diz, vai. Eu pisquei rapidamente. Eu estava no palco, usando minha roupa de formatura. Turma de 2034. Eu podia ver minha mãe na plateia. Não me lembrava da mamãe ter rugas. Quando a multidão parou de aplaudir, minha turma
pareceu sair da situação. Rowan caiu de joelhos. Summer começou a gritar. Um lamento agonizante ecoando em meus ouvidos. Seus dedos esculpiram seu rosto, arrancando seu cabelo. Deixei cair meu diploma, já gritando por minha mãe, envolvendo meus braços em volta dela. Eu estava tremendo. Mamãe, eu sussurrei. Eu quero voltar. A senhora Carrington parecia velha. Pelo menos tão velha quanto como nos vimos pela primeira vez. E ela sorria. Seu canal foi banido. Devido a uma violação dos nossos termos de serviço, sua conta foi banida. Eu quase deixei cair meu telefone de choque. Fechei o navegador, reabri o YouTube e tentei fazer login novamente. Devido a uma violação dos nossos termos de serviço, sua conta foi banida. A minha mente disparou. Eu postei algo ofensivo? Alguém me denunciou? O que eu fiz? Pesquisei meu nome de usuário na barra de pesquisa e encontrei a página inicial. Esse usuário foi banido devido a uma violação dos termos de serviço. Que porra estava acontecendo? Eu finalmente tinha 14 mil inscritos? Eu não conseguiria fazer isso de novo. Procurei meu vídeo com mais visualizações e meu coração afundou. Esse vídeo foi removido. Comecei a entrar em pânico. Eu postei centenas de histórias, esperando que meu telefone estivesse com algum problema. Corri para o quarto, joguei o telefone na cama, saltei na cadeira do escritório e liguei o PC. Mesma merda, tela diferente. Devido a uma violação, blá blá blá. Enterrei minha cabeça em minhas mãos. Eu queria dar um soco em alguma coisa, sentindo raiva, estupidez e outras emoções ao mesmo tempo. Eu ouvi a voz sarcástica da minha mãe. Você passa muito tempo nesse site, tocando na parte de trás da minha cabeça. Inclinei-me para trás e olhei para o teto. Merda. Chorar era bom, mas vazio. Resignado, me virei para pegar meu telefone. Tinha sumido. Eu sabia que tinha jogado em cima do edredom, mas ele sumiu. Tirei a roupa da cama, olhei embaixo dela, mexi nos travesseiros, sem telefone. Isso era estranho. Voltei para o meu computador e fiquei assustado. Tinha sumido também. O monitor, o gabinete, a mesa, simplesmente desaparecido. Fiquei sentado em um silêncio atordoado enquanto a luz da janela desaparecia. Virei-me para ela, pensando que uma nuvem havia atravessado o sol. Eu estava olhando para uma parede em branco. A janela havia desaparecido. Meu coração teve um espasmo e suor escorreu pela minha pele. Então, a porta deslizou pela parede. Ela fugia enquanto eu corria atrás dela, aterrorizado. E então, meu pé escorregou. Eu caí e colidi contra uma escuridão sólida. O impacto socando o ar do meu peito. Uma escuridão enorme e abrangente me envolveu. Uma ausência completa que eu não conseguia enxergar. Desesperado, gritei. Um eco distorcido voltou. Eu gritei. Olá? Alguém, por favor, me ajuda. As paredes se arrastaram para dentro, enquanto um rosto que reconheci vagamente se materializou na escuridão. Vovô? Vovô? Eu tô com tanto medo. Eu chorei. Por favor, me ajuda. O rosto, totalmente formado, tinha uma expressão de preocupação. Vovô, você tá bem? A minha mente girou. Vovô? O jovem me ajudou a levantar. Sua voz era gentil. Tá tudo bem, você caiu da cama. Eu caí? Tá tudo bem. Vamos voltar pra cama, ok? Ok. Regra dos 3.
O ser humano médio pode sobreviver 3 minutos sem ar, 3 horas em calor ou frio extremos, 3 dias sem água potável e 3 semanas sem comida. Vale a pena levar essas regras a sério? Sei com certeza que são verdadeiras. Contanto que você não as quebre, você ficaria surpreso com o tempo que consegue manter uma pessoa viva, trazendo-a de volta do abismo pouco antes de sucumbir à morte pela qual imploram todos os dias. Mas tenho mais uma regra a acrescentar. Se você tomar cuidado para não deixar impressões digitais, escolher suas vítimas com sabedoria e manter a aparência externa de um vizinho quieto, mas educado, com um emprego estável e uma casa bem cuidada, você poderá viver pelo menos 3 décadas sem ninguém suspeitando de qualquer coisa. A mamãe me bate. Era domingo, 12 de outubro, uma bela tarde, mas infelizmente não pude passar lá fora. Meus supervisores me fizeram trabalhar naquele dia. Eu não os culpei, realmente. O trabalho social não faz pausa no fim de semana. Anne tinha 25 anos, mas não agia como tal. Minha chefe disse que ela tinha deficiência mental. Ela disse que era, e odeio usar essa palavra, retardada. Oi, Anne, eu disse. Eu gostaria de falar com você sobre sua mãe e seu pai. Você sabe por que tá aqui, certo? A mamãe me bate, disse ela. É por isso que eu tô aqui. Direto ao ponto, mas não me importei. Eu sei, Anne. Eles disseram que me dariam seu arquivo, lembra? Ela assentiu antes de eu continuar. Você sabe por que sua mãe bate em você? Com que frequência isso acontece? A mamãe me bate porque eu sou retardada, disse ela. Ela me bate quase todos os dias. Anne, eu quero que você entenda que não é culpa sua. Não foi você quem fez sua mãe bater em você, tá bom? Eu disse. Ela apenas olhou para mim. Seus olhos não estavam vazios, mas eu não conseguia dizer que emoção eles estavam demonstrando. Existe alguma coisa que geralmente acontece antes de ela bater em você? A mamãe me bate quando bebe uísque. Ela entra no meu quarto e me bate à noite. Balancei a cabeça enquanto escrevia o que ela disse. E depois? Tem que ser sempre? Não. Às vezes a mamãe vai ao quarto da mamãe e chora depois de terminar de me bater. Eu esperava que ela não pensasse que eu estava franzindo a testa para ela. A sua mãe grita? Sim, quando ela me bate, às vezes ela grita, disse ela. Ela diz que tá fazendo isso porque eu sou retardada. Ela diz, por que você não me escuta? Mesmo que eu escute, eu só não entendo tudo tão bem. Ou se eu bagunçar alguma coisa, como deixar cair um copo, ela fica, eu vou começar a gritar. Eu queria consolar Anne, dizer a ela que não era culpa dela. Eu simplesmente não conseguia encontrar as palavras. Tem mais alguma coisa que você queira me contar sobre sua mãe? Anne balançou a cabeça. Tá, vamos falar sobre o seu pai então. Ele bate em você? O papai nunca me bate. Ele diz que me ama demais. Eu balancei a cabeça. Algum grito ou toque estranho? Ele me abraça todas as noites e me ajuda a tomar meu remédio. Espera, não havia nenhuma receita no arquivo do caso? Seu remédio? Ela não respondeu. Para que serve o seu remédio? Papai disse para não contar para ninguém sobre meu remédio. Para que serve o seu remédio, Anne? Por favor, me diz. Precisamos saber. O papai diz que vai sentir muita falta de mim se eu mudar. Ela faz uma pausa, hesitante. Ele diz que me dá meu remédio para que eu continue retardada. O vizinho. Eu me deitei à beira da piscina, aperfeiçoando o meu bronzeado para o início das aulas no mês que vem. Minha mãe estava na cozinha, preparando seu famoso fettuccine Alfredo, e meu pai estava voltando para casa com um filme da Redbox. Minha vida era perfeita,
Mas tudo estava prestes a mudar com a chegada de um novo vizinho. Ele era um ex-policial, provavelmente com cerca de 50 anos, possuía um tom firme de sargento, mas era muito amigável e falante. Inicialmente, ele parecia uma boa adição para o bairro. Ele era cordial, sempre fazia esforço para acenar ou dizer oi, e a presença de alguém com experiência em aplicação da lei proporcionava uma sensação de segurança. Mas as coisas começaram a desmoronar rapidamente, e o catalisador parecia ser eu. Meu vizinho se interessou repentinamente por mim. Sempre que saía, sentia seus olhos me examinando. Ele sempre vinha até mim e tentava iniciar uma conversa comigo, mas assim que ouvia meus pais, ele me perguntou se eu tinha alguma conta em rede social. Quando menti e disse que não, ele perguntou se poderia tirar uma foto minha e começou a tirar uma foto antes que eu pudesse responder. Eu fiquei completamente nervosa e assustada com as intenções dele para mim. Pelo que eu sabia, poderíamos ter um assassino ou pedófilo morando a poucos metros de nossa casa. Eu sabia que precisava me aprofundar mais, então, uma noite, apontei meu telescópio para a janela dele, e o que vi apenas amplificou os alarmes que soavam em minha cabeça. Esse homem estava fixado na minha foto em seu telefone, e eu pude até ver uma pequena pilha de fotos em sua mesa de cabeceira, com a imagem de uma jovem no topo. Meu sangue gelou, pois isso praticamente confirmava o meu medo. Ele era um pedófilo. Na noite seguinte, eu o vi vasculhando sorrateiramente nossa lata de lixo. Observei com horror e descrença enquanto ele tirava meu absorvente usado, entrava no carro e saía em disparada durante a noite. Essa foi a gota d'água. Eu sabia que pela manhã teria que alertar meus pais e entrar em contato com a polícia. Acordei com o som das sirenes da polícia e uma grande comoção lá embaixo. Pulei da cama e vi meus pais sendo levados, algemados. Comecei a gritar e chorar enquanto corria em direção à porta, mas fui parada pelo vizinho. Com uma expressão horrorizada, ele murmurou: "Eu sinto muito. Esses não são seus pais verdadeiros. Você foi sequestrada e esteve desaparecida nos últimos 14 anos. O teste de DNA confirmou tudo." Francine no escuro. Olá, Francine. Como estamos hoje? Tudo bem, eu acho. Quem é você? Eu sou a doutora Lin, mas você pode me chamar de Beverly. Eu tô aqui para fazer algumas perguntas muito simples. Você não precisa respondê-las, mas seria muito útil. Quando eu posso ir para casa? Precisamos entender o que aconteceu com você primeiro. Nos certificar de que você tá segura. Eu entendo que eles encontraram você na floresta. Como você chegou lá? Eu me perdi. Entendo. A sua família mora perto da floresta? Eu acho que sim. Você disse aos policiais que não poderia mostrar a eles que estava no escuro. Você pode me contar mais sobre o escuro? Eu não sei se eu deveria. Não se preocupa, Francine. Eu só quero ajudar você. Eu não vou contar a ninguém. Eu também não tenho permissão, assim como você. Bem, ok então, eu acho. O escuro. Você pode explicar isso pra mim? Você é levada pra lá quando é pequena. Todos na minha família estão no escuro agora. Todos exceto o meu pai. Ele diz que é pra nos manter seguros. Quantos anos você tinha quando foi levada pra escuridão? Não sei, talvez 5. Você tem irmãos ou irmãs? Eles também estão no escuro? Eu tenho uma irmã e eu tinha um irmão mais velho. O que aconteceu com ele, o seu irmão? Ele não podia... Ele não... Tá tudo bem, você não precisa falar sobre isso. Ele era muito velho, foi o que meu pai disse. E a sua mãe? A mamãe morreu quando eu era bem pequena. Eu não consigo me lembrar dela. Você se lembra de alguma coisa antes do anoitecer? Um pouco, não muito. Era tudo muito brilhante antes de o papai tirar as lâmpadas. As lâmpadas? Sim, as lâmpadas que fazem enxergar.
O papai disse que arranjaria umas melhores, que não mostrassem o que era feio, e então não precisaríamos mais ficar no escuro. Ah, Francine. O que foi? O seu pai não pode fazer isso. Ele mentiu pra você. Não, o papai não mentiria. Ele pode fazer isso, você vai ver. Ele não pode substituir, como você chamou, as lâmpadas que enxergam. Ué, e como você chama? Olhos, Francine. Nós chamamos de olhos. Quando meu marido e eu nos casamos e fomos morar juntos, tivemos algumas brigas, no espaço pessoal, nas tarefas e na decoração. Ou seja, meu marido insistiu em manter essa estranha pintura de uma mulher. Quem é ela? Eu perguntei quando a vi pela primeira vez, encostada em uma montanha de caixas. Não sei, eu comprei numa liquidação. Era uma pintura original, óleo em tela, eu acho, a julgar pela forma como a luz refletia nas pinceladas. Representava uma jovem parada em um quarto escuro, olhando por cima do ombro para o observador. Ela era realmente muito bonita. Cabelo loiro caindo sobre os ombros como uma cachoeira, um vestido branco de algodão, um rosto delicado em forma de coração que era mais assustador do que fofo. Ela estava fortemente iluminada, mas a sala atrás dela estava escura. O contraste e a pose dela me lembraram um pouco da garota com brinco de pérola, mas não parecia elegante, pensativa ou bonita. Em vez disso, parecia assustador. Principalmente porque meu marido insistiu em pendurá-lo acima da nossa cama. Quer dizer, é uma pintura linda, eu disse, mas simplesmente não combina com a nossa decoração moderna. Nem os seus Funko Pop. Tudo bem, mas eles são pequenos. Essa pintura é enorme. Pelo amor de Deus, a mulher tá quase em tamanho natural. Sei lá, eu só quero ela onde ela tá. Parecia uma grande coisa pra ele, então desisti. Mas não foi fácil. Às vezes eu acordava no meio da noite com a sensação horrível de que estava sendo observada. Então eu olhava pra cima e via seus assustadores olhos cinzentos olhando pra mim. Não dormi muito depois disso. E houve uma vez que eu juro que ela se mexeu. A mão dela sempre foi assim? Perguntei a Eric certa noite, depois de ir pra cama. Hã? A mão esquerda dela. Os dedos estão meio abertos, estendendo atrás dela, como se ela estivesse, sei lá, esperando que alguém segurasse a sua mão. Sim, ela sempre foi assim. Eu poderia jurar que ela nem sempre foi assim. Por outro lado, geralmente evitava olhar para a pintura. Era tão desconfortavelmente realista. Quando olhei para aqueles olhos cinzentos, quase senti como se estivesse fazendo contato visual com uma pessoa. Eu aguentei 2 semanas. Então, implorei a Eric para tirá-la de lá. Podemos, por favor, colocar a pintura em outro lugar? Eu realmente odeio olhar para isso quando eu vou dormir. É a obra de arte mais bonita que temos. O lugar dela é em cima da cama. E o de girassol? Isso é apenas uma impressão normal, ele reclamou. E é tão básico. Vamos. Eu tiro meus Funko Pops se você tirar a pintura. Ele soltou um longo suspiro. Tá bom, eu tiro ela. Isso era outra coisa. Ele frequentemente se referia à pintura como ela. Era estranho. Então, ele o mudou para as escadas. Mas honestamente, isso foi pior. Cada vez que eu descia, lá estava ela, olhando para mim de cima do patamar com aqueles olhos cinzentos penetrantes. Pelo menos quando a pintura estava no quarto, eu geralmente estava dormindo ou olhando para a direção oposta. Atingi meu limite alguns dias depois disso. Por algum motivo, não consegui dormir. Depois de me mexer e virar por 1 hora, decidi fazer um lanche lá embaixo. Cheguei ao topo da escada e lá estava ela. Eu não tinha acendido as luzes principais, apenas a luz noturna do banheiro do corredor estava acesa. Com tudo tão escuro, o fundo da pintura se fundiu nas sombras. Mas a mulher ainda se destacava, com o rosto pálido e o vestido branco. E meu cérebro estúpido e sonolento interpretou isso como uma pessoa real parada ali. Eu pulei cerca de 30 centímetros no ar e eu teria caído escada abaixo se não tivesse segurado o corrimão no último segundo. Podemos, por favor, nos livrar dessa pintura?
Perguntei na manhã seguinte. Eric se afastou do fogão e pousou a espátula. Por quê? Ontem à noite, essa coisa me assustou muito. Eu quase caí da escada. Ele olhou para mim, como se não conseguisse entender. Ela assustou você? Ele perguntou lentamente. Bem, mais que assustou. Eu achei que fosse na verdade uma pessoa parada ali. Ele apenas olhou para mim. Então, caiu na gargalhada. E depois de alguns segundos, eu comecei a rir também. Foi muito estúpido agora que pensei sobre isso. Eu sei que estava com sono, mas ainda assim, pensei que a pintura fosse uma pessoa. O quê? Eu pensei que estávamos sendo assaltados por uma mulher jovem, linda e loira de camisola? Tá, olha só, por enquanto eu vou transferi-la para o meu escritório, então você não precisa mais olhar para ela. Isso parece bom. E por um tempo depois disso, as coisas ficaram bem. Eu meio que notei que Eric passava mais tempo em seu escritório do que o normal, mas ele também tinha um grande prazo para um briefing chegando. E o quê? Como isso teria relação com a pintura afinal? Não é como se ele estivesse olhando para ela por horas a fio. Só que foi exatamente isso que eu o peguei fazendo. Uma noite, ele não desceu para jantar comigo. Liguei para ele algumas vezes, sem resposta. Então, subi as escadas e entrei em seu escritório. E o encontrei olhando para ela. Ele estava apenas sentado lá, com o notebook fechado. Não havia papéis na mesa, a cadeira giratória voltada para a mulher da pintura. Ele disse de repente quando entrei. Então, ele se levantou rapidamente. Eu tava prestes a descer. Eu acabei de enviar o relatório há alguns minutos. Eles ficaram muito felizes. Ele sorriu amplamente para mim, como se nada estivesse errado, e então passou por mim. Ouvi seus passos descendo as escadas. Ele realmente tinha acabado de trabalhar? Ou ele estava apenas sentado aqui, olhando para ela? No final das contas, decidi não tocar no assunto. A pintura estava fora da minha vista e isso era ótimo. Além disso, eu tinha coisas mais importantes para lidar, como o prazo final para um artigo que eu nem tinha começado. Mas então, na tarde de sexta-feira, acidentalmente o ouvi ao telefone. Sua voz saiu abafada pela grossa porta de madeira, mas não foi difícil ouvi-lo. Ele estava gritando quase. Hoje à noite? Não, eu achei que era para quarta-feira. Tá, é que a minha esposa caiu da escada. Eu tive que levar ela ao hospital. Essas palavras enviaram um arrepio através de mim. Eu entrei. Por que você está mentindo sobre eu ter caído da escada? Seu rosto empalideceu. Ele desligou e se virou para mim. Eu sinto muito, Tara. Mas eu precisava de uma desculpa. Eu perdi o prazo desse briefing e é o meu trabalho que está em jogo. O relatório que você me disse que terminou há 2 dias? Ele assentiu, silenciosamente. Eu cruzei os braços. Olha, Eric, seu trabalho é problema seu. Mas passamos 1 hora juntos durante toda a semana porque você ficou trancado aqui o dia todo, todos os dias. Quer dizer, você tá trabalhando ou você tá apenas sentado aqui, olhando para ela? Seus olhos escuros fixaram-se nos meus. E então, sua voz ficou suave. Você tá com ciúmes dela? O quê? Olha, você não deveria estar, Tara. Ele disse, dando um passo em minha direção. A pintura deixa ela muito mais bonita do que realmente era. Eu congelei. Olhei para ele. Então, finalmente, encontrei as palavras. Você tá dizendo que essa é a pintura de alguém que você conhece? O quê? Não, ele disse lentamente. Desculpa, eu falei errado. Quero dizer, de quem quer que seja esse retrato. Eu tenho certeza de que é uma imagem elogiosa. Todos os retratos são assim, exagerados. Eu olhei para ele, meu coração batendo forte no peito. De quem é essa pintura, Eric? Eu te disse, não é... Eric. Dei um passo em sua direção. As minhas pernas pareciam fracas, balançando debaixo de mim. De quem é essa pintura? Ele apenas balançou a cabeça. Eu não consegui dormir naquela noite. Eu sei, parece bobo ficar tão emocionada com uma pintura, mas você tem que admitir que era estranho. Ele estava obcecado por isso, seja lá qual fosse o motivo. Por que não via a pintura quando estávamos namorando? Ele escondeu no porão? Esse era o único lugar onde eu nunca estive. Será que ele construiu um pequeno santuário lá embaixo,
com pinturas, velas e tudo mais? Pensar nisso me deixou enjoada. É uma ex-namorada? Talvez uma ex-esposa de quem ele nunca me contou? Encomendar uma pintura deve ter custado uma fortuna, especialmente uma enorme e detalhada como essa. Quero dizer, por mais que eu odiasse aquilo, foi claramente feito por alguém incrivelmente talentoso. O brilho naqueles penetrantes olhos cinzentos, a pequena covinha na bochecha direita, mas claramente ele não estava guardando isso para apreciar o talento artístico. Ele a conhecia. E quem quer que ela seja, ele está obcecado por ela. E então tive a ideia mais maluca. Sentei-me na cama, lentamente e silenciosamente. Virei para o Eric. Ele estava dormindo profundo. Então saí debaixo das cobertas, peguei meu telefone na mesa de cabeceira e saí do quarto na ponta dos pés. Meus pés descalços caminharam suavemente pelo corredor enquanto eu caminhava em direção ao escritório dele. Então, empurrei a pesada porta de madeira e entrei. O escritório estava frio, muito mais frio que o nosso quarto. Arrepios eriçaram meus braços nus, mas não perdi tempo. Estendi a mão, tateando a parede, e apertei o botão. A luz acendeu. A mulher loira olhou para mim da parede. Seus olhos pareciam me seguir enquanto eu pegava a cadeira de couro de Eric e a arrastava pela madeira. Uma vez contra a parede, subi nela. Estávamos nos encarando, cara a cara. Eu nunca estive tão perto da pintura antes, meu rosto a centímetros do dela. De perto, eu poderia realmente apreciar os detalhes. Cada cílio individual é cuidadosamente desenhado, curvando-se a partir de seu folículo. Estrias filiformes de cinza claro e escuro preenchendo suas íris. Sua pele, tão pálida e cremosa, pontilhada por minúsculos poros. Mas eu não estava aqui para apreciar a obra de arte. Peguei meu telefone e tirei uma foto. Então eu fiz uma pesquisa reversa de imagens. Levei alguns minutos para encontrar o site certo e enviar a foto, mas quando os resultados foram carregados, fiquei sem fôlego. Eu esperava talvez um resultado se tivesse sorte, algum tipo de reconhecimento facial que combinaria o rosto pintado com uma foto, ou talvez o site do artista aparecesse e mencionasse quem era o sujeito. Mas em vez disso, dezenas de miniaturas preencheram a página, exatamente da mesma pintura que eu estava olhando há semanas. Com os dedos trêmulos, cliquei no primeiro. Isso levou a uma notícia. A busca continua pela estudante de arte desaparecida em Franklin. Meu coração caiu. Pequenos pontos pretos dançaram na minha visão. Desabei na cadeira atrás de mim, tremendo, e comecei a ler. Anya Kelsen, 23 anos, desapareceu após uma caminhada com um namorado. Os dois se separaram quando encontraram um urso. Sua mochila foi encontrada a cerca de 1 quilômetro de onde ocorreu o avistamento, mas nenhum vestígio de Anya foi encontrado. E a legenda abaixo da pintura. Kelsen é estudante do 3º ano do Franklin College, com especialização em belas artes. Ela completou recentemente um autorretrato que foi exibido no Le Coeur. Cliquei no próximo artigo e no próximo, mas todos diziam a mesma coisa. Caminhada, urso, desaparecimento. Todos mostravam uma foto junto com seu autorretrato. Ela parecia surpreendentemente idêntica à sua imagem pintada. Nenhum deles mencionava o nome do namorado, mas só podia ser Eric. O artigo mais recente de 5 anos atrás era um videoclipe de seus pais, implorando para que sua busca continuasse. Infelizmente, a julgar pelos artigos e notícias, isso nunca aconteceu. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada. Tudo o que sei é que fui subitamente arrancada dos meus pensamentos por um barulho alto no corredor. Passos, indo em direção ao escritório. Eu disparei. Ele não pode me encontrar aqui. Olhei ao redor da sala, procurando algum lugar, qualquer lugar, onde pudesse me esconder, mas provavelmente já era tarde demais. Certamente ele tinha visto a luz acesa por baixo da porta. Abaixei-me sob a mesa assim que ele entrou na sala. Tara?
Coloquei a mão sobre a boca, tentando silenciar minha respiração irregular. Ele vai ver a cadeira fora do lugar. Ele sabe que eu tô aqui. Ele sabe. Tara, você tá aqui? Por que eu me escondi? Eu poderia ter dito que entrei aqui porque ouvi um barulho. Precisava de uma caneta, não consegui dormir. Por que diabos eu me escondi? Agora ele vai saber que eu sei. Tara, mas talvez esteja tudo bem. Talvez o urso tenha pegado Anya. Talvez Eric não tenha nada a ver com isso. Não é mais provável que Eric seja um assassino. Ah, aí tá você. Eu olhei pra cima e gritei. Eric estava agachado ali, em frente à mesa, olhando pra mim. Eu tava procurando uma caneta. Gaguejei, sem muita convicção. Eu queria anotar, eu lembrei que tenho que comprar alguns mantimentos amanhã. Eu preciso acrescentar algumas coisas na lista. Ele inclinou a cabeça, um pequeno sorriso nos lábios. Eu não acho que isso seja verdade, Tara. Eu fiz uma pausa e comecei a sair de debaixo da mesa. Sua mão rapidamente disparou e agarrou meu pulso. Forte. Você descobriu quem ela é, não é? Essa é a única razão pela qual você estaria se escondendo de mim. Eu tremi em seu aperto. O que você fez com ela? Eu sussurrei. Ele soltou uma risada seca. Então você acha que eu sou um assassino? Que bom, essa é a primeira conclusão que você chega, então. Não, eu não acho que você seja um assassino. Eu engoli, me sentindo idiota. Se ele a matou e sabe que você sabe, então você também tá morta. Desculpa, eu não quis dizer isso. Eu só... O que aconteceu? Eles não encontraram um corpo? O urso a pegou? Ele não respondeu. Apenas me encarou. Em silêncio, com aqueles olhos escuros e frios. Eu tava com ciúmes. Continuei, desesperadamente. Mas agora eu entendi. Eu gostaria que você tivesse me contado. Perder alguém assim... É claro que você gostaria de ficar com a pintura. É tudo o que resta dela, certo? Você deveria ter deixado isso pra lá. Ele disse, seu tom estranhamente sem emoção. Eu lamento que você tenha descoberto dessa maneira. Eu gritei, quando ele se lançou sobre mim. Acabou. Suas mãos estavam apertadas em meus pulsos enquanto ele me arrastava para fora da casa. Eu me afastei, tentando me libertar, mas não adiantou. Até um baque. Um estrondo alto soou atrás de nós. Eric se virou e por uma fração de segundo, seu aperto foi liberado. Eu agi instantaneamente, libertando-me dele e corri, girando-o em torno da mesa e correndo em direção à porta. Quando olhei para trás, vi Eric vindo atrás de mim, mas também vi o que havia feito aquele barulho. A pintura de Anya havia caído da parede. Estava torta no chão, os olhos cinzentos, olhando vazios para cima. Eu sempre fui uma corredora bem rápida. Eric estava apenas na metade da escada quando eu cheguei lá embaixo e, rompendo no ar frio, comecei a gritar. Ele me agarrou por trás e tentou me puxar de volta para dentro, mas era tarde demais. As luzes estavam acendendo. Nosso vizinho saiu correndo de casa, ligando para a polícia. Tinha acabado. A polícia prendeu Eric por agressão e assim que lhes contei a minha história sobre a obsessão dele pela pintura de Anya, eles conseguiram revistar a nossa casa. E escondido na gaveta do escritório, numa caixinha, estava um par de brincos de ouro. Os mesmos brincos que Anya usou na caminhada daquele dia. O caso estava aumentando lentamente contra ele. Eu estou esperando, rezando para que Anya obtenha alguma justiça e que o júri o condene por seu assassinato terrível. E ele teria feito o mesmo comigo se eu não tivesse escapado? Se a pintura de Anya não tivesse caído da parede? Havia uma explicação, é claro. Quando Eric levou a pintura para o seu escritório, ele instalou por engano um dos pregos em uma parede de gesso puro. O peso da pintura fez com que ela se arrancasse e a pintura caísse. Mas às vezes, acho que Anya está cuidando de mim, que seu autorretrato carregava um pedaço dela, e naquela noite ela me protegeu de ser vítima do monstro que acabou com sua vida. A pintura agora está pendurada no meu hall de entrada.
Todos os dias, passo por ela e novos detalhes surgem diante de mim. O verde sombrio da sala atrás dela, uma mecha de cabelo loiro perfeitamente pintada, o brilho em seus penetrantes olhos cinzentos e, às vezes, eu acho que ela está sorrindo de volta para mim. Na beirada. Você não quer fazer isso, eu gritei enquanto me inclinava para fora da janela do escritório, mas o homem permaneceu onde estava, no parapeito do prédio, as pontas dos sapatos espiando por cima do concreto. Ele olhou entorpecido para a multidão de espectadores reunidos no chão lá embaixo. Muitos o estavam filmando. Você não entende, ele respondeu com tristeza. Acabou. Ela me deixou. Ele estava perto o suficiente para estar ao meu alcance. Lentamente me aproximei dele, pensando que ele estava muito imerso em sua angústia para me notar. Eu estava errado. Para com isso! Ele gritou e, trêmulo, se afastou de mim. Eu me encolhi. A multidão já havia aumentado em número, muito mais se reuniram para assistir ao fim horrível de um homem devastado. Eu sabia que seria apenas uma questão de tempo até a polícia chegar. Rezei para que fossem acompanhados por um negociador muito mais treinado do que eu. Escuta, cara, eu implorei. Sei que nunca nos conhecemos antes, e eu sou apenas o zelador noturno que foi limpar o seu escritório e viu a janela aberta, mas eu posso dizer pela foto emoldurada na sua mesa que você tem pessoas que ama. Essas duas meninas são suas filhas? Ele assentiu. Como você acha que elas se sentirão quando você nunca voltar do trabalho? Pronunciei cada palavra num tom calmo e uniforme, embora por dentro estivesse em pânico. Você não acha que fazer isso iria destruir as vidas delas para sempre? O homem começou a chorar. Olha, eu entendo. Continuei, sem tirar os olhos dele. Eu também sou divorciado. É difícil, mas não precisa ser o fim do mundo. Seus filhos ainda precisam de você aqui. Estendi a mão para ele novamente. Dessa vez, ele não recuou. Vamos, eu disse, encorajadoramente. Eu não vou deixar você cair. Ele hesitou. Então, lentamente, começou a se aproximar da janela. Fiquei tão absorto no momento que nem ouvi a porta do escritório se abrir. Assim que as pontas dos dedos dele roçaram as minhas, senti alguém colocar a mão no meu ombro e me puxar para longe. Assustado, o homem na beirada perdeu o equilíbrio. Não! Eu gritei. Mas era tarde demais. Ele já havia começado a cair. Seu grito aterrorizado misturou-se com o dos espectadores lá embaixo. Eu nunca vou esquecer o som de carne quando seu corpo bateu no chão. Eu me virei e olhei para um policial. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Por que você fez isso? Eu exigi, minha voz tremendo de tristeza e raiva. Eu tinha pegado ele. Ele balançou a cabeça solenemente. Não, você não tinha pegado. Ontem à noite ele subiu no parapeito de outro prédio e ameaçou pular. Um homem caiu para a morte tentando salvá-lo. Uma inquietante sensação de confusão tomou conta de mim. Eu não entendo. Você não ia puxá-lo de volta para dentro pela janela, respondeu o policial. Ele ia jogar você dela. Eu realmente sou um babaca por não ficar bravo quando minha filha fez o que lhe foi mandado. Eu tenho um filho de 12 e uma filha de 5 que nunca se deram bem. Minha esposa e eu tentamos mediar, mas nunca conseguimos. Aquele idiota tá sempre mijando na cama e eu cansei. Minha esposa disse a ele que se ele fizer isso de novo, ela vai surtar e dar um jeito de arrancar esse problema dele. Eu disse o mesmo. Essa noite, eu estava no meu computador e minha filhinha se aproximou e perguntou o que eu estava fazendo. Suas mãos estavam atrás dela. Eu disse a ela que estava procurando presentes para a mamãe dela. Ela me contou que o irmão tinha mijado na cama de novo. Eu fiquei furioso.
Exigi ver o que ela escondia nas costas e ela me mostrou uma das facas do conjunto da cozinha. Estava manchada de vermelho. Ué, eu fiz exatamente o que vocês disseram para fazer. Meu bebê. O que eu dei à luz não foi um bebê. Foi um grito de bebê. Eu senti isso, o grito, enquanto ele passava pelo meu corpo em um rastro sangrento, deixando feridas para os médicos costurarem. Eu ouvi o grito atingindo o ar e ele continuou gritando por horas depois disso. A parteira me disse que os gritos pararam em apenas alguns minutos. Eles tentaram ressuscitar, ela disse, mas falharam. Ela mentiu. Eu ainda podia ouvir o grito no corredor, me chamando, implorando para não deixar que levassem aquilo para o incinerador. Lembro-me da agonia das dobras das minhas partes íntimas enquanto escapei do hospital com o grito, gritando dentro da mochila. A ligação foi feita para as autoridades em todo o país. Mulher, 37 anos, enfermeira esfaqueada na garganta, fugiu com o bebê morto. Abordagem com o máximo de cautela. Outra mentira. Sim, eu esfaqueei a enfermeira. Isso é verdade. Mas eu não fugi com um bebê morto. Eu fugi com um grito de bebê. O resto do tecido que rodeava o grito, os olhos, o nariz, os lábios, os braços e as pernas, era apenas uma caixa sintética que o hospital ou o governo tinham feito para conter o grito. Meu bebê verdadeiro nasceu diferente de qualquer outro. Nasceu em todo o país, em milhares de locais, e eu fui a única que conseguiu recuperá-lo. Em janeiro, encontrei os olhos do meu bebê em um Walmart. O corpo onde estava, aquela que pensava ser a mãe, empurrava os olhos num carrinho. Bastou um leve erro de orientação quando disparei o alarme de incêndio e consegui puxá-lo pela roupinha, tirando-o do assento para depois colocá-lo na caminhonete. Moramos juntos por semanas, os meus olhos e os olhos do meu bebê, brilhando verdes dentro daquele corpo de robô. O grito já havia começado a apodrecer a essa altura, então era o momento perfeito. Tirei a pele e cortei o músculo do grito como se fosse um frango assado. Usei o processador de alimentos para misturar e misturar novamente até que o grito, ainda gritando, não passasse de uma pasta vermelha. Eu alimentei o grito do meu bebê nos olhos do meu bebê. Os olhos do meu bebê engoliram o grito, gorgolejando e rindo. Agora, a coisa sintética que carrego comigo na picape está mais viva do que antes. Principalmente, ainda é um autômato, mas pelo menos seu grito e seus olhos são reais. Ontem saímos do estado. Vamos atravessar o país. Chegamos em uma cidadezinha logo após a hora do jantar e já dirigimos por lotes residenciais há horas. O grito do meu bebê é baixo para não chamar a atenção. Os olhos do meu bebê olham para fora, assim como eu olho para fora. Há pouco, vimos a forma de um bebê através da janela de uma casa. E nós dois sabemos que seus lábios são os lábios do meu bebê. Como você quer morrer? Já se passaram 6 dias sem comida, 3 sem água, a poça de sangue secando em meu rosto, tão grosso e rígido, meu olho esquerdo fechado por um líquido endurecido, incapaz de me mover, meus braços e pernas esticados, deitado de bruços, acorrentado a pontas de metal que foram marteladas ao piso de concreto do porão. O rosto, olhando para mim, era de um homem idoso, anoréxico, completamente nu. A cabeça careca e com feridas e vazando cérebro e sangue. Ele era meu sequestrador. Ele se escondeu no banco de trás do meu carro até eu sair do trabalho. Eu o vi assim que a seringa mergulhou em meu pescoço. Agora, porém, meu sequestrador era apenas um cadáver. Num golpe de sorte,
ou intervenção divina, minha vida foi poupada. Ele estava descendo lentamente as escadas, brandindo um estilete, olhando-o através de grandes olhos vermelhos, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Como você quer morrer? Devo abrir a sua garganta? Eu não queria nada mais do que viver para ver a minha mãe e meu pai, meu irmãozinho irritante, puxando desesperadamente minhas restrições, enquanto eu assistia com horror ele descer em minha direção. Mas antes que ele pudesse descer as escadas, o degrau em que ele estava quebrou, e o homem caiu no chão. Sua cabeça bateu no chão de forma implacável, com um baque nauseante, seguido imediatamente por respingos molhados, enquanto sua cabeça explodia como uma espinha nojenta. Eu tinha sobrevivido, e assim que chegasse a ajuda, estaria na minha casa aconchegante com a minha família. Mal posso esperar para ver. O silêncio foi quebrado por um som de arranhão silencioso. Meu sangue gelou. Um pequeno rato apareceu e correu até o peito do cadáver do homem. Cheirou, moveu-se em direção ao pescoço e, sem hesitar, começou a morder a carne de sua garganta. A mordaça em volta da minha boca não me permitia gritar. Fechei meu outro olho com força e tentei pensar em outra coisa, senão o que eu tinha acabado de ver. Até que ouvi o barulho de algo arranhando cada vez mais alto. Eu senti algo contra minha perna, rasgando meu jeans enquanto eu desesperadamente tentava afastá-lo. Senti um nas minhas costas. Abri os olhos e, para o meu terror, o homem estava coberto de ratos, devorando-o furiosamente. Eles se empilharam em mim, roendo minhas roupas, frenéticos e determinados. Meus olhos caíram sobre o estilete deitado ao lado do homem. Eu olhei para ele com saudade, desejando o pensamento de enterrar a lâmina no meu pescoço. Qualquer coisa menos isso, pensei, quando eles começaram a devorar o meu rosto. Como você quer morrer? Rápido. Por favor, que seja rápido. Faz um ano desde que os adultos da nossa cidade desapareceram, e as crianças já estão apontando o dedo para mim. Eu estava gritando com a mamãe quando ela explodiu. Não só ela, 99,9% da população adulta da nossa cidade. Mas eram pedaços de seu crânio que estavam grudados em meu rosto, e seu sangue turvava minha visão. Você pensaria que um grupo de 16 anos saberia o que fazer em um apocalipse em toda a cidade, certo? Não. O que sabíamos era que nossa cidade estava em quarentena devido a um evento sem precedentes, e os sobreviventes eram considerados perigosos. Cabeças explodiam sem explicação e éramos os únicos que restavam. Eu gostaria que os soldados ficassem. Eu gostaria que eles, pelo menos, tentassem nos ajudar e nos manter normais e sãos, porque prender um grupo de crianças fodidas por um ano definitivamente causou uma mudança significativa em nossas cabeças. Os soldados pararam de enviar os kits de sobrevivência e estávamos sobrevivendo com Coca-Cola e barras de chocolate. As gangues se formaram. Você não pode ficar isolado do exterior sem formar um grupo semelhante a um culto. O boato começou com Cassie King, que o espalhou pela sua própria gangue antes de se espalhar pela cidade. Havia muitas teorias. Os alienígenas foram os mais proeminentes. Bruxas eram uma novidade. Eu vi no Twitter, disse Cassie, quando fui arrastado no meio da noite na frente de uma multidão. Os Sinclair são bruxos. Foi tudo o que o tweet disse, postado há um ano. Que apontava para mim e meus dois irmãos, também arrastados violentamente da cama. Nossa líder autoproclamada, Gracie Lockhart, insistiu em um julgamento. Nas suas mentes famintas e delirantes, livrar-se das bruxas traria os adultos de volta. Então, nos amarraram à árvore do fundador no meio da cidade. Era o nascer do sol quando Gracie cortou a garganta da minha irmã. Você é uma assassina! Meu irmão sibilou quando ela brincou com a lâmina em sua bochecha. E você é um bruxo. Gracie
zombou. Isso tinha selado o acordo. Eu via a contração em seus lábios, a escuridão formando teias de aranha em seus olhos. A porra da magia. Eu sabia que ele estava usando isso também. Daniel era o bruxo da nossa família. Eu também estava usando, mas apenas para coagir alguns pensamentos. Como eu poderia saber que vai se fuder e morra significaria metade da cidade? Quando os lábios de Grace se dividiram em um grito que rasgou seu rosto, corroendo seu crânio, Daniel deu um pulo. Os braços ainda amarrados, os olhos, duas poças pretas, e fez a multidão voar para trás com um movimento do dedo ainda atrás das costas. Merda, você tá bem? Ele me abraçou quando eu o desamarrei. Daniel estava fedendo a isso. Esse tipo de magia era ilegal, extraída da energia escura que os humanos produzem naturalmente. Se ele estava usando, ele tinha feito isso? Quando o tempo todo eu pensei que era eu, sorri para o meu irmão, mas no fundo da minha mente lembrei-me de um efeito colateral da magia. Quando um bruxo usa demais, ela começa a dominá-lo. Corpo e alma. Eu não acho que foi o Daniel quem sorriu de volta. Estávamos procurando a criança perfeita para adoção. Úrsula parecia um pouco estranha quando conversamos com ela no orfanato. Parecia que ela estava um pouco perturbada, indo e vindo de casas diferentes devido a acidentes ocorridos em sua família que terminaram em mortes trágicas. Houve o incêndio que tomou conta de sua casa quando ela tinha 7 anos e sua família foi morta. Ela foi encontrada coberta de cinzas e chorando pela polícia. O incêndio teria sido causado por falha na fiação. Depois, houve o assassinato brutal de sua segunda família. Úrsula foi novamente encontrada soluçando incontrolavelmente, enquanto estava coberta de sangue. Um homem confessou o assassinato de sua família e foi preso. A assistente social nos contou tudo e nos aconselhou a olhar por outra criança. Ela só precisa de um pouco de amor e carinho, respondeu minha esposa com um rosto sorridente. Úrsula ficou muito feliz quando a trouxemos para casa há uma semana. Ela estava animada para ver seu novo quarto, bem como todos os novos brinquedos com os quais poderia brincar. Apenas certifique-se de ficar longe de problemas e você pode brincar com o que quiser, entendeu? Eu disse a ela, enquanto ela examinava uma faca afiada entre sua nova coleção de brinquedos. Você quer dizer que posso realmente brincar com isso? Ela perguntou, com um brilho nos olhos. Sim, claro que você pode. Que tal começar com o Daryl, o nosso vizinho ao lado? Ele tem me irritado ao longo dos anos. Eu amo você, papai, Úrsula expressou enquanto me abraçava, quase esmagando minha caixa torácica. Eu também te amo, Úrsula, respondi, pegando ela e a abraçando. Minha pequena serial killer. Eu acidentalmente plantei tomates no jardim da minha cunhada. Dani e eu gostávamos de ir para a casa costeira do seu irmão sempre que possível, principalmente porque parecia o único lugar onde poderíamos fingir que nosso casamento não estava desmoronando, e como não tínhamos dinheiro suficiente para viajar nesse verão, graças às contas de energia, Dani perguntou se poderíamos ficar lá por uma quinzena inteira em julho. Aquele lugar era um luxo. Jacuzzi ao ar livre, piso aquecido, sistema de home cinema. A única parte proibida era a parte de trás do jardim, que a minha cunhada, Andy, estava tentando transformar numa horta orgânica, embora em 3 anos ela não tivesse brotado uma única muda. Na primeira sexta-feira da estadia de Dani e eu, Mike e Andy chegaram sem avisar. Disseram que eles tinham organizado suas agendas para que pudessem se juntar a nós no fim de semana. No domingo à noite, enquanto estávamos sentados na banheira de hidromassagem, saboreando aquelas bolhas perfeitas, Andy trouxe uma tábua de queijos e um chutney de tomate que ela preparou. Todos concordamos que o sabor era incrível
mas ela ficou irritada com o fato de precisar ir à mercearia comprar tomates. Aquele jardim teimoso simplesmente se recusa a cooperar, disse ela. Depois que eles partiram na segunda-feira, Dani andou por aí, deixando o lugar fedendo com seu humor de merda. Fiquei perguntando qual era o problema, até que, finalmente, ele bajulou Andy. A esposa impecável. Ele ressaltou o modo como ela saía da banheira de hidromassagem só para encher o vinho de Michael, e como preparava todas aquelas refeições especiais para ele. Eu respondi que ele retribuía esses favores com massagens românticas nos ombros e flores de surpresa, e que até tinha um belo abdômen, ao que Dani respondeu: "É fácil ficar em forma quando você pode pagar um personal trainer." Discutimos pela casa, nossos ânimos aumentando até que a situação ficou tão complicada que me vi pegando uma faca de açougueiro para minha própria defesa. No caminho para casa, mandei uma mensagem para Andy com fotos do meu pescoço machucado. Disse que havia deixado Dani e que esperava nunca mais vê-lo. Mike estava um desastre emocional. Você também estaria se seu próprio irmão desaparecesse sem deixar vestígios? Eu disse a todos: "Não sei o que aconteceu com aquele idiota violento, mas aposto que ele tem vergonha de mostrar a cara." Toda a comunicação da família de Dani basicamente cessou depois disso. Até alguns meses depois, quando Andy me convidou para uma festa na casa deles, na costa. No segundo em que bati na porta, ela me arrastou para o jardim, passando pelos convidados aglomerados em torno de uma mesa de piquenique. Sabe, ela queria que eu visse que algo finalmente cresceu naquele maldito jardim dela. E enquanto eu observava os convidados comendo uma tigela gigante de molho com suas tortilhas, um enjoo úmido subiu pela minha garganta, porque no meio do leito de terra, um pé de tomate solitário crescia no local exato onde eu enterrei o cadáver mutilado de Dani. E a última coisa que ele comeu foi o chutney de tomate da Andy. Finalmente resolvi o caso da minha irmã desaparecida. Eu sempre odiei meu pai, mesmo antes de suspeitar que ele havia assassinado minha irmã. Meu pai era violentamente rígido, rigoroso como os sargentos da marinha que lideraram seu pelotão no Vietnã, uma guerra da qual ele retornou um homem mudado. Minha irmã mais nova e eu crescemos com medo do meu pai, mas ela tentou lutar com ele a cada passo. Finalmente escapei do seu terror quando fui para a faculdade em 1988. 2 meses depois, descobri que minha irmã havia fugido. Era mais correto dizer que ela desapareceu. No final dos anos 80, as crianças fugiam com frequência. Havia poucos motivos para procurá-las. Eu sabia que ela tinha sido assassinada. Era a única explicação possível. Meu pai, idiota, finalmente perdeu a paciência e a matou. A polícia da época não conseguiu provar, então o caso foi encerrado. Durante anos, tentei provar que ela foi assassinada. Minha mãe disse que eu era louco. Meu pai brigava comigo fisicamente sempre que eu tocava no assunto. Decidi que não estava chegando a lugar nenhum. Depois de uma década, convidei meus pais para minha casa. Eu tinha minha própria filha a caminho e queria fazer as pazes para que eles pudessem estar na vida da neta. Nos abraçamos e abri uma garrafa de champanhe. "Um brinde à sua neta", eu disse, erguendo nossas taças. Minha mãe e meu pai beberam. Só eu? Não. Pronto, eu disse. "Agora, finalmente, vamos descobrir a verdade." "Do que você está falando?" disse meu pai. "Vocês dois foram envenenados", eu disse. "Um veneno desagradável também. Vocês dois vão morrer em 5 minutos." A minha mãe riu. "Para de brincar, menino." Olhei para os meus pais. "Vocês dois estarão mortos, a menos que me respondam." Eu levantei um pequeno frasco de líquido. "Esse é o antídoto para o veneno que eu dei. Só tenho o suficiente para um de vocês viver. Então, me diz, qual de vocês matou a minha irmã?" Eles me chamaram de todos os tipos de nomes, filho da puta, idiota, mas então eles começaram a suar, examinando o antídoto. Seu pai, ele matou sua irmã depois que ela ameaçou denunciá-la por todos os espancamentos", disse minha mãe. "Ela tá mentindo", disse meu pai. "A sua irmã se matou e nós escondemos o corpo para salvar a nossa família do constrangimento." Segurei o frasco acima da minha cabeça. "Olha, eu vou jogar isso fora, a menos que eu descubra a verdade."
Ok, tá bom, meu pai gritou. É exatamente como você pensava. Eu deixei meu temperamento tomar conta de mim. Eu matei ela, mas a sua mãe me ajudou a enterrar o corpo. Nós dois somos culpados. Essa é a verdade honesta. Eu juro por Deus. Você tá feliz? Agora vai, me dá o antídoto. Obrigado por finalmente serem honestos comigo. Eu disse, entregando o pequeno frasco. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou muito feliz. Ele abriu o frasco e bebeu. Que porra é essa? Ele disse. Isso é limonada. Ah, eu disse. Eu esqueci de avisar. Não tem antídoto. Eu só queria que você e a mamãe confessassem antes de ir pro inferno. Algumas pessoas têm vidas simples. Elas fazem coisas simples todos os dias. E mesmo quando o dia é difícil, ainda é tão fácil. Elas não pensam que é fácil, nem um pouco. Estão exaustas. Isso é o que acontece quando a mortalidade pesa sobre você, quando sua vida é limitada. Mas você passa a maior parte dela trabalhando duro para manter um estilo de vida. E se a vida pudesse vir até você facilmente? E se você pudesse alcançar seus objetivos apenas esperando que os outros façam o que você quer? A grama não precisa exigir que o orvalho da manhã reponha sua umidade. Ela simplesmente o faz. É assim que a vida deve ser vivida, mas apenas na maior parte dela. Você quase sempre enfrenta algum tipo de desafio na vida para chegar ao seu lugar de poder ou para mantê-lo. Nenhum líder deve ser seguido apenas porque parece grandioso. Ele deve realmente ser digno de ser seguido. Os humanos do mundo têm uma longa história de rebelião contra governantes que não ofereciam o suficiente aos seus seguidores. Um líder deve ser poderoso e útil, embora nenhum desses seja a coisa mais importante que um líder deve ser. Um líder deve realmente liderar. Ter as qualidades de um líder sem seguidores é insignificante. Então, você deve enfrentar dificuldades para provar o seu valor. Você deve lutar pelo seu trono. Hoje em dia, a maior parte da luta pelo poder está na política. Documentos, leis, tratados, poder feito de papel. O papel é de valor supremo para a humanidade. Não é assim para outros. O poder verdadeiro é feito pelos laços de sangue. Seja por meio da batalha ou do nascimento, o sangue conquista tudo. Pactos, promessas, acordos e cerimônias. Tudo selado com sangue. O néctar de cada vida individual. Tudo que vocês, humanos, selariam com uma assinatura e um aperto de mão, nós selamos com uma gota de sangue e um beijo. Esse é o caminho dos Fae. Fae, Fae, Fairy, fadas. Existem muitos nomes para nossa espécie. E muitos contos de humanos que tropeçaram em nossas cortes ou que chamaram nossa atenção. A maioria dos contos contém o suficiente de verdade, mas nunca o bastante para que as fadas se revelem como esperado. Encontrar uma de nós pode não ser a fantasia romântica que você leu, mas depende dos objetivos que você pode nos ajudar a alcançar. Somos uma espécie sábia. Astúcia, implacabilidade e automotivação seriam as características principais. Isso não quer dizer que não possamos ser hospitaleiros, compassivos e atenciosos, embora eu acredite que muitos de nós careçam completamente desses traços. As duas primeiras cortes mantêm o nosso mundo em relativa ordem, luz e escuridão. Embora esses não sejam os nomes oficiais. No entanto, devemos sempre lembrar que a luz nem sempre equivale ao bem, e a escuridão pode não necessariamente equivaler ao mal. Elas apenas se equilibram, embora a maioria prefira a luz. Eles são menos cruéis do que a corte da escuridão, mas estão longe de serem totalmente pacíficos. Existem cortes menores que se espalham por nosso mundo, um mundo que existe dentro do de vocês. Eu faço parte de uma dessas cortes. Mas os detalhes da minha aliança não são algo que eu planejo compartilhar neste momento. Onde é o nosso mundo, como o nosso mundo funciona e o que a nossa gente faz não é minha prioridade agora. Todas essas informações serão reveladas no devido tempo. Eu escrevo hoje porque tive uma reunião interessante com um humano recentemente. Nunca fui uma amante de sua espécie,
Como você pode ter notado de minhas observações anteriores, eu sempre os vi como fracos e maleáveis, pequenas coisas ingênuas que fazem o que lhes é dito. Bom, dito isso, aprendi ao longo das décadas que nem todo humano é naturalmente maleável. Alguns deles estão mais cientes da verdadeira natureza deste mundo, um lugar cruel que pode corromper até as almas mais inteligentes. Daqueles que são fortes o suficiente para negar o sistema que governa a terra deles, aproximadamente metade pode ver o povo justo. Qualquer um pode nos ver quando permitimos, mas poucos conseguem ver através do nosso véu por conta própria. Muitos daqueles com a visão usam sua habilidade de forma imprudente. Eles buscam as fadas para fazer acordos. Acordos com nossa espécie podem ser bastante lucrativos, mas também podem trazer graves consequências. Um acordo foi o que me trouxe aqui hoje. Esse visitante específico não tinha a visão e não era diferente de muitos jovens humanos que eu havia encontrado no passado. Mas o pedido, embora simples, me levou a descobrir alguém que pode ter desaparecido por anos. Tudo começou quando um jovem garoto tropeçou na escadaria de pedra que levava à minha morada. Ri enquanto observava seu corpo frágil atingir o chão musgoso. Suponho que ele tenha tropeçado nas vinhas que cresciam desordenadamente sobre a maioria da escada. Ele não seria o primeiro intruso que escorregou pelo meu caminho. Caminhei na direção dele, plantando meus pés descalços firmemente no chão macio, enquanto parava a vários metros de sua forma inclinada. "O que te traz aqui, garoto mortal?" Eu pronunciei as palavras de dentro de mim, e elas ecoaram pela sala. Sorri enquanto ele olhava para cima, impressionado. Sempre gostei de brincar com os intrusos que vinham solicitar meus serviços, e eles eram tão previsíveis. Eles eram facilmente intimidados por uma aparência sobrenatural e uma voz não humana. Ele era quase atraente, para um humano pelo menos. Levou um momento para ele se levantar e me encarar nos olhos, mas quando encontrou meu olhar, parecia repensar sua posição. Ajoelhou-se rapidamente, como se estivesse propondo casamento. Dei a ele um doce sorriso enquanto ele me encarava. Era óbvio que ele estava nervoso. Ergui uma sobrancelha como um sinal de que estava esperando, e ele pareceu entender a dica. Eu sou... Ele hesitou, pensando nas palavras. "Bem, me disseram que você pode me ajudar. Você é a princesa dos espinhos, certo?" Ele deu um sobressalto ao terminar o nome, como se eu pudesse matá-lo pelo erro. Eu considerei isso, mas foi apenas recentemente que obtive o meu novo título. A lenda pelo qual os humanos me conhecem não foi atualizada há muitos anos. Dei uma pequena risada pelo medo dele antes de concordar com minha identidade. Não faria bem a ele saber que agora eu era conhecida como a Rainha dos Espinhos. Tudo que mudou foram as apostas do que quer que fosse que ele desejava. "Ela mesmo. E você?" Inclinei a cabeça para inspecionar o garoto. Ele parecia pequeno, talvez 1,73 m. Seu cabelo castanho escuro estava em desordem por causa da queda pelas escadas. Ele parecia tão jovem. Provavelmente menos de 18 anos humanos. "O meu nome é Joshua." Ele torceu os dedos nervosamente enquanto falava. "Bem, então Joshua, o que você busca?" "Desculpa, olha, isso vai parecer realmente trivial, mas a minha amiga me enviou aqui. A minha namorada recentemente conseguiu um emprego, mas ela não pode me dizer onde trabalha, ou qualquer coisa sobre isso. Alguém a pega e a leva para casa todos os dias, e desde que ela tá lá, ela age de maneira estranha. É que eu realmente preciso saber o que tá acontecendo." Ele parecia verdadeiramente preocupado enquanto explicava. Honestamente, parecia um pedido incrivelmente trivial, algo totalmente mundano demais para se incomodar. No entanto, algo sobre o que ele disse despertou o meu interesse, e acenei para minha assistente. Ela veio de um nicho da parede e o garoto mortal não a tinha notado até aquele momento. Ela era tão pálida que sua pele assumia um tom azulado e ela flutuava mais do que caminhava em minha direção. O garoto encarou enquanto seu longo cabelo branco fluía atrás dela em ondas lentas, como se estivesse suspensa por um nível completamente diferente de gravidade. Quando ela se aproximou, eu me inclinei em sua direção e sussurrei. "Entre em contato com o Sr. Smith.
e pergunte sobre novas funcionárias. Ela assentiu e saiu flutuando da sala, e eu me virei para encarar o jovem novamente. Posso encontrar o que você procura, mas você terá uma dívida comigo, independentemente. Qual será a minha dívida? Pensei por um momento, observando o garoto. Ele era simples, fácil de entender. Saber o que estava acontecendo com a garota que ele amava era de extrema importância para ele, e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para saber o que estava acontecendo para poder ajudá-la. Eu sabia o que teria que acontecer se o nome daquela garota estivesse na lista que minha assistente estava coletando. Eu sabia que teríamos que ir e que ele provavelmente enfrentaria consequências piores do que as da minha vida. Você perderá a memória de algo querido para você, e a memória nunca retornará. Ele pareceu refletir por um momento antes de concordar com o aceno. Ele se levantou e estendeu a mão. Podemos apertar as mãos nisso? Soltei uma leve risada enquanto desenhava um risco em forma de garra pela palma de sua mão estendida. Antes que ele pudesse reagir, limpei a linha de sangue com o dedo e a espalhei ao longo dos meus lábios. Sorri para ele, mas ele permaneceu imóvel, em estado de choque. Enquanto ele olhava para o pequeno ferimento em sua mão, tirei algumas gotas do meu próprio sangue e rapidamente o esfreguei nos lábios do garoto. Ele só teve tempo de me olhar com nojo antes de eu plantar um beijo suave em seus lábios. Eu dei um passo para trás, sorrindo enquanto ele tentava encontrar palavras. O acordo está selado em sangue, jovem rapaz. Ele tocou os dedos no sangue em seus lábios. Parecia estar preso em um estado de pânico. Nesse momento, minha assistente voltou com uma folha de papel na mão. Ela tocou meu braço enquanto me entregava a lista e eu rapidamente a afastei. Ela me deu um olhar de desculpas enquanto ambos olhávamos para o ponto enegrecido no meu braço. Eu a afastei com um gesto e a ferida se curou, até o momento em que ela voltou para o nicho dela. Então, qual o nome dela? Perguntei ao garoto, que permanecia pasmo com o encontro que acabara de testemunhar. Isabelle Lawrence. Ele se sacudiu de seu torpor. Eu acenei para ele. Sim, o nome dela estava na lista. A mais nova funcionária deles. Olha, eu não posso te dizer onde é, mas posso providenciar para que você seja escoltado até lá. Chamei minha assistente de volta. Yepa, você pode guiá-lo? Ela balançou a cabeça e veio sussurrar que eu tinha que ver o que estava lá. Eu não tinha certeza do que poderia me interessar lá. Eu já estivera lá centenas de vezes antes. De qualquer forma, se Yepa disse que eu deveria ir, era sábio ouvir. Parti com o jovem mortal rapidamente por um túnel de pedra e terra, com raízes de árvores entrelaçadas em uma bela treliça natural acima de nós. A caminhada parecia bastante curta, mas Joshua parecia sem fôlego quando subimos uma escada semelhante àquela que levava o humano para o meu território. Quando alcançamos o nível do solo, estávamos em uma floresta, antiga e profunda. As árvores eram incrivelmente altas e eu me senti completamente em casa naquele ambiente bonito. Joshua parecia confuso e eu fiz um gesto para que ele me seguisse pelas árvores. A folhagem era uma mistura de verdes bonitos e os pequenos raios de sol que se filtravam pelas folhas deixavam padrões de luz pelo chão da floresta. Não havia um caminho, apenas a natureza selvagem e desalinhada. Logo, alcançamos a borda das árvores, chegando a um grande edifício. Me incomodava estar em meio a toda essa natureza, mas havia uma magia nisso que ajudava a se misturar quase perfeitamente. Não parecia fora de lugar para quem não era do meu tipo, mas eu sabia que não era natural. Suspirei quando nos aproximamos das portas, pouco impressionada com todo o luxo. Joshua parecia surpresa por se encontrar me seguindo até o saguão de um hotel. Cheguei à recepção e encarei a garota de cabelos negros atrás do balcão. Seus olhos se arregalaram quando me viu e ela fez uma pequena reverência de onde estava. Bem-vindo de volta. Como posso ajudar você, querida fada? Ela sorriu para mim e eu devolvi o gesto de reconhecimento. Eu estou procurando por uma garota chamada Isabelle Lawrence. Ela assentiu e virou-se para usar o telefone. Depois de alguns minutos de conversa, ela desligou e olhou para mim. A caminho. Mais alguma coisa? Balancei a cabeça e virei meu olhar para o jovem mortal. Ele estava em estado de silêncio o tempo todo.
Eu estava prestes a pedir meu pagamento, mas houve um som vindo do elevador quando as portas se abriram e uma garota pequena saiu. Seu cabelo estava tingido de um vermelho brilhante e ela parecia ter acabado de atingir 1,5 metro de altura. Ela parecia ser jovem demais para estar trabalhando ali. Joshua a notou imediatamente e correu em sua direção. Isabelle! Ela ficou parada, completamente surpresa por sua presença. Eles se abraçaram e tiveram uma conversa silenciosa antes de ficarem na minha frente. Joshua apresentou a garota que eu havia ajudado a localizar. Eu ignorei a introdução e percebi o crachá na frente da jovem. Eu sentia que havia algo diferente nela. Ela poderia ser a pessoa que perdemos de vista. Eu não disse uma palavra, mas arranquei o crachá de seu peito e dei passos irritados em direção à porta do escritório atrás do balcão. Dentro do escritório estava o sempre confiante Sr. Smith, que ergueu uma sobrancelha para mim enquanto eu entrava e batia a pesada porta de madeira. Eu enfiei o crachá na direção dele e minha pergunta saiu em um sussurro fervoroso. Filha desconhecida? Ele me deu um olhar simples, como se isso não significasse nada para ele. Ah, qual é? Ela não sabe. Eu fiquei chocada e minha resposta foi fortemente temperada com sarcasmo. Ah, ela não sabe. Bem, isso deve proporcionar um evento interessante. Bom, eu suponho que sim, mas meus outros funcionários são bastante úteis. Tenho certeza de que pelo menos Alphaia poderia ajudá-la a aprender. Eu me certificarei de enviá-la para a facção apropriada assim que estiver pronta. Ele olhou para os papéis em sua mesa como se quisesse encerrar a conversa. E se ela não for uma de nós? A mestiça? Eu questionei. Sempre cuidamos de nossos assegurados. Ele sorriu e fez um gesto em direção à porta. Eu entendi o recado e saí, parando no saguão para falar com o jovem Joshua. O meu pagamento. Olhei para ele e depois para Isabelle ao lado dele e senti meu rosto se contorcer de desprazer. Eu acho que já sei o que vou levar. Me inclinei e dei-lhe um beijo suave, sorrindo para o choque no rosto de sua amante. Eu os deixei, então, retornando à floresta de volta ao meu trono. Esse acordo trouxe uma descoberta interessante. Uma garota estranha que pode ser do meu tipo. É uma garota que pode ser aquela que procuramos por vários anos. Decidi exatamente em que momento removeria a memória de Joshua, porque ele me ajudou a encontrar alguém que pode ser muito valioso. Será lamentável, mas necessário. Quando Isabelle descobrir sua verdadeira natureza, Joshua perderá todas as suas memórias anteriores dela e conhecerá apenas o monstro que ela pode se tornar. Parece uma maneira interessante de receber o pagamento e certamente seria divertido de assistir. Apenas um dos ônus de se envolver nos nossos negócios. Sabe, há uma boa razão para dizerem para nunca fazer acordos com fadas.